Vamos direto ao ponto. A guerra na Ucrânia é muitas vezes apresentada por um único ângulo, mas hoje a gente vai dar uma olhada em uma fonte que vira essa narrativa de cabeça para baixo. O objetivo aqui não é decidir quem está certo ou errado, tá? É tentar entender uma forma de pensar que é completamente diferente sobre esse conflito. E a questão central é basicamente essa. Parece que a gente está assistindo a duas guerras ao mesmo tempo. Numa delas, o exército russo é retratado como bagunçado, cheio de falhas. Na outra, ele aparece como uma força calculista, que executa um plano metódico. Ué, como é que essas duas realidades podem coexistir? A análise que a gente vai detalhar hoje mergulha fundo para entender de onde vem essa diferença. E essa citação da fonte, ela é a chave de tudo. A crença de que somos superiores nos torna vulneráveis. Vamos parar para pensar nisso um pouco. A ideia de que subestimar um oponente, partindo do princípio de que a gente é melhor, é talvez o maior erro estratégico que se pode cometer. É um alerta, e um alerta poderoso contra o que se chama de etnocentrismo na análise militar, que é basicamente julgar os outros usando só a nossa própria régua. Ok, vamos então para o primeiro grande pilar dessa análise. A diferença fundamental, segundo a fonte, já começa na própria filosofia de como se mede o poder. E o ponto aqui é que não se trata só de contar tanques e soldados, não. No Ocidente, a abordagem mais tradicional é a do equilíbrio de forças. É quase como se fosse uma planilha de contabilidade militar, sabe? Quantos tanques eles têm e a gente, quantos tem? Qual que é o placar de caças, de navios? É uma matemática pura do poder de fogo, focada quase que 100% nos equipamentos que estão ali, no campo de batalha. Agora, o pensamento estratégico russo, segundo essa análise, funciona com um conceito bem mais amplo, a correlação de forças. E é aqui que a coisa fica interessante, porque a gente não está falando mais só de equipamento militar. A gente está falando de uma avaliação completa do potencial de uma nação. A força da economia, o moral da população, a estabilidade do governo e, o que é crucial, a capacidade industrial para sustentar uma guerra longa. Esse quadro aqui resume perfeitamente o contraste, né? De um lado é como se fosse uma fotografia do poder de fogo imediato, do outro é um filme inteiro sobre a resiliência e o potencial total de uma nação para vencer um conflito de longa duração. E é essa mudança de perspectiva aqui, de acordo com a fonte, é fundamental para a gente entender uma das maiores questões do início da guerra. Por que a Rússia teria começado a operação com um número de tropas visivelmente menor no terreno? Então, como é que essa diferença de pensamento se aplica na prática? Vamos usar essa lente para olhar um dos momentos mais cruciais e, sem dúvida, mais controversos da guerra, a ofensiva inicial sobre Kiev. A história que todo mundo ouviu na mídia foi bem direta. A Rússia tentou um ataque relâmpago a Kiev e falhou de forma espetacular. Um erro de cálculo que mostrou toda a sua fraqueza. Mas a fonte que a gente está analisando propõe uma leitura dos fatos que é o exato oposto disso. Para entender essa visão alternativa, a gente precisa conhecer um conceito militar bem importante, a operação de modelagem. A ideia é até que simples, não se ataca para vencer naquele ponto específico. O ataque serve para forçar o oponente a mover as peças dele de uma forma que te favoreça no tabuleiro principal, que no caso fica em outro lugar. Então vamos seguir essa lógica apresentada. Passo 1, lançar um ataque ameaçador sobre Kiev. Passo 2, isso obriga a Ucrânia a mover suas tropas de elite para proteger a capital a qualquer custo. Passo 3, essas tropas de elite ficam presas, fixadas, na defesa de Kiev. E qual o resultado? Elas não podem ser enviadas para reforçar a frente de batalha principal, lá no Donbass, que era o verdadeiro objetivo russo. Nessa interpretação, a retirada de Kiev não foi uma derrota, foi a conclusão bem-sucedida de uma finta, de um blefe. Ok, já questionamos a estratégia. Agora, vamos para outro pilar da narrativa comum, a tecnologia. Aquela imagem de um exército russo que só sabe usar a força bruta também é colocada em xeque por essa análise. A percepção geral é a de um rolo compressor, sabe? Lento, meio enferrujado, que avança na base do número de soldados e com equipamentos herdados da União Soviética. Mas a fonte argumenta que essa caricatura acaba ignorando uma revolução silenciosa que aconteceu na doutrina militar russa. O foco aqui se volta para os sistemas ROK e RUK. Esquece a sigla por um momento. Pensa neles como um sistema nervoso digital que conecta olhos a punhos. A missão deles é uma só: reduzir o tempo entre detectar um alvo e destruí-lo por uma questão de minutos ou até segundos. É a transição da guerra de atrito para a guerra de precisão em altíssima velocidade. E essa tabela mostra como esse sistema funciona em diferentes níveis. Lá no nível tático, mais perto do chão, o sistema RUK usa drones menores e forças especiais para achar alvos para artilharia.
Já no nível operacional mais estratégico, o sistema Hawk usa drones maiores, mais potentes, para guiar ataques de mísseis de longo alcance e da aviação. É uma arquitetura de encontrar e destruir em múltiplas camadas. Bem distante da ideia de uma força cega, né? Certo, já vimos uma doutrina diferente, uma tecnologia diferente. Isso nos leva à pergunta final, e talvez a mais importante de todas. Afinal, qual é o objetivo de tudo isso? Segundo a fonte, até o objetivo estratégico final da Rússia foi mal interpretado pelo Ocidente. A interpretação mais comum que a gente vê por aí é que se trata de uma guerra de conquista. O objetivo seria tomar e manter o máximo de território ucraniano possível. Basicamente, redesenhar o mapa à força. Só que essa análise sugere que a gente deveria levar o termo desmilitarização ao pé da letra. O objetivo primário não seria a terra, mas sim a capacidade de lutar do adversário. O território vira só o campo de batalha onde se destrói o potencial militar inimigo. Isso explicaria movimentos táticos como a retirada de Kherson. Em vez de defender um pedaço de terra a um custo humano altíssimo, a lógica seria recuar para uma posição mais favorável para continuar a desgastar as forças ucranianas. E a citação da fonte resume essa filosofia. Sempre se pode retomar o território, mas não se pode recuperar vidas humanas. E o mais irônico, como aponta a fonte, é que essa lógica encontra eco em análises feitas no próprio Ocidente. Um relatório da Rand Corporation, por exemplo, alertou que uma guerra longa, de atrito, acabaria sendo vantajosa para a Rússia. E por quê? Porque um conflito prolongado é o cenário ideal para atingir o objetivo de desmilitarização. E isso tudo nos leva a uma pergunta final. E aqui não importa se a gente concorda ou discorda com essa análise específica. Ela expõe uma questão muito maior: se é possível que duas potências operem com sistemas operacionais estratégicos tão diferentes, o risco de um erro de cálculo catastrófico, baseado na premissa de que o outro pensa como nós, é gigantesco. A questão que fica é, se essa outra lógica existe, em que outros lugares estamos olhando sem conseguir enxergar?